Muito bem, gente. Eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo e inserido no meio escolar, estou tentando fazer alguns vídeos sobre doutrinação marxista e lavagem cerebral nas escolas. E estou tentando descobrir se está ocorrendo alguma coisa nesse sentido. Serei bem crítico a respeito de tudo que acontece na sala de aula e tentaremos chegar a alguma conclusão. Começamos uma HTPA e qual não foi minha surpresa quando fui sentar na carteira e cada carteira tinha um nome, ou seja, cada carteira da sala tinha um nome, então eu não poderia sentar, tinha uma carteira específica para mim sentar com o meu nome lá. Eu já fiquei assim, achando estranho, né? E sem ter explicação por que ocorria aquilo. Falou sobre intervenção em dificuldades de alunos, com substitutos para sanar dificuldades. Se não der certo, a gente conversa, falou ameaçadoramente a diretora. Tem que seguir o currículo oficial e tem que ter um espaço dialógico. Espaço dialógico. O que será que é isso? Um espaço que questiona, que discute. Está havendo uma iniciativa de toda a rede estadual, de coordenadoras e outras autoridades pedagógicas assistirem à aula do professor, na sala do professor. Acho isso um absurdo, porque se o professor tem um diploma, se o professor estudou, se o professor teve treinamento para dar aula, agora então resolveram dizer que o professor não sabe dar aula, que ele tem que pegar e passar por um novo processo de treinamento, ele tem que dar aula de maneira diferente. Por que será? Porque aquela maneira antiga dele dar aula não funciona. E logo a gente vai novamente retomar esse tema. Aí as coordenadoras disseram que tinha discrepância de conteúdos, né? Mas no caso, citando o livro chamado Maquiavel Pedagogo, de Pascoal Bernardino, ele fala que quando a pessoa é avaliada, na verdade não está sendo avaliada, e está sim sendo procurando modificar o comportamento do avaliado. E não é uma avaliação em si. E o objetivo não é a avaliação em si, mas sim a mudança do comportamento. É uma técnica de lavagem cerebral, realmente, que são utilizados por essas autoridades, são as chamadas novos comunistas, que estão na ONU e infiltrados em todas as organizações mundiais. Eu recomendo
essa leitura desse livro de Pascoal Bernardino, chamado Maquiavel Pedagogo. E lá tem algumas técnicas de lavagem cerebral que são sutis e nós somos vítimas delas e não percebemos, e técnicas também de doutrinação marxista, que também somos vítimas e também não percebemos. A diretora intervém e fala que educar as crianças que não vêm educadas. Bom, isso para quem é inteligente soa claramente, isso é claramente uma ideia marxista, porque por marxismo a família não toma conta da criança, quem toma conta da criança é o Estado. Quem tem a função de educar a criança não é mais a família, e sim o Estado. Obedecer o currículo. Muito bem. Obedecer ao currículo significa você não ter liberdade de cátedra e pegar as apostilas da USP e dar para os alunos, seguir como se fosse uma cartilha passo a passo. Ou seja, você não tem mais liberdade de cátedra, você não tem liberdade para ensinar as coisas da maneira que você acha melhor para a criança aprender. Que, por sinal, a educação do Estado de São Paulo faz mais de 20, 30 anos que pega em últimos lugares nos testes internacionais de educação. E isso é proposital, porque de acordo com Pascoal Bernardino, não é mais interessante para eles ensinar matemática, português, matérias de conhecimento, e sim matérias de comportamento. É interessante para eles ensinar comportamentos. Tolerância gay, tolerância lésbica, solidariedade, toda aquela velha ideia marxista, muito antiga, que eles estão colocando novamente com roupagens novas. E enquanto isso, o Brasil tendo uma multidão, tendo uma grande população, na verdade, como analfabetos funcionais. Adequar o ensino ao nível da classe. Então quer dizer que o nível da classe é lá embaixo, então você vai adequar até lá embaixo. Não vai estimular o aluno a subir, galgar degraus. Não é nada disso interessante para eles. O interessante é um ensino água com açúcar, onde ninguém precisa aprender nada, mas que todos participem e todos estão felizes. Trabalhar conteúdo até o final do ano. Preocupação quase pânico dos professores sobre a aula assistida. Isso é óbvio, né? Nenhum professor quer pegar e ter uma autoridade na sala de aula dele assistindo a aula dele. Isso é um absurdo. Pode dizer ter todos os argumentos do mundo para dizer que está tudo bem, que precisa, mas não existe isso. Isso é um completo absurdo. E o professor sendo obrigado a aceitar isso também é um completo absurdo. Mas isso vem vindo por causa dessa esquerda maldita que está aí. E cada dia vai piorar mais, enquanto esses partidos de esquerda continuarem no poder. Aí foi dito um termo chamado felicidadania. Obviamente nem existe no dicionário, né? Ressignificação, né? Projeto coletivo de trabalho, relação pedagógica, afetividade e alegria. ênfase no trabalho do professor, que deve
se esforçar para o aluno aprender. Ou seja, e se o aluno não aprende, a culpa é do professor. É simples, né? Mas a verdade é que é tudo um pensamento esquerdista muito velho já, né? Significa o aluno estar bem, estar feliz, né? Não significa mais o aluno estar procurando se superar, procurando ter mérito e procurando estudar. Não, agora o aluno tem que ser feliz. Projeto coletivo de trabalho. Isso significa o seguinte, se um dos professores dá um A numa classe, todos os outros professores também têm que dar aquele A naquela classe, em outras classes. Isso que significa projeto coletivo de trabalho. Você trabalha no coletivo, faz o mesmo que todo mundo faz, ninguém pode fazer nada ao contrário, e isso é uma das técnicas de doutrinação que no livro Maquiavel Pedagogo ele explica como é utilizado. O nosso português, claro, é o Maria vai com as outras, e nisso a liberdade de cátedra não acontece, e a doutrinação para o que eles querem, com as benditas apostilas da USP, que a USP todo mundo sabe que sempre foi um antro de comunista, desde 64, quando pelos arquivos da Tchecoslováquia se descobriu que foram mandados 100 mil agentes soviéticos para se infiltrarem nas organizações. Desde aquela época até agora eles estão fazendo essa pregação marxista e influenciando a nossa vida cultural e escolar. As vagas do Enem, para quem não sabe, 50% tem que ser por lei para a escola pública e o restante para as escolas particulares. Ou seja, o aluno da escola pública que bateu em professor, não estudou o ano inteiro, nunca fez nada de produtivo, ele vai ter uma vaga garantida na universidade. Enquanto isso, o aluno de escola particular que se matou de estudar, se matou de fazer vestibular, ele só vai ter 50% das vagas. Ou seja, é a recompensa para o vagabundo, para o sem vergonha e para quem não trabalha. Enquanto isso, quem trabalha, quem faz o que deve fazer, quem se mata de estudar, não tem recompensa. É a pedagogia do coitadinho, não é a pedagogia do mérito. A pedagogia do cara que estuda, do estudante que estuda, que quer chegar nos melhores lugares por mérito próprio, por estudo próprio, por esforço próprio. É por isso que o Brasil nunca conseguiu um prêmio Nobel, e não vai conseguir mesmo um prêmio Nobel. No dia seguinte eu resolvi trocar de carteira, então troquei a etiqueta para outro lugar. Ninguém entendia ainda o porquê de nome nas carteiras e não foi dado nenhuma explicação, mas acendeu uma luz, seria para meus colegas saberem meu nome. O planejamento começou às 1h16 e houve uma leitura do que houve ontem, né? O planejamento era para começar a 1h. Começou a 1h16, porque os professores ficam na sala dos professores e não entram na sala para ter aula. Aí ontem tivemos aulas sobre leis, direitos, deveres, abonadas, calendário escolar, faltas, licença, etc. Ontem foi proibido de escrever notebook, usar o notebook. Foi dito para assinar todo dia o livro ponto. Foi dito que o governo é bom e eficiente.
né? E aí, novamente, uma doutrinação marxista aí, implícita, porque o governo não é nem bom e nem eficiente, e o Estado também não é nem bom e nem eficiente, e toda a sociedade que é dominada pelo Estado não vai para frente. Nós temos prova histórica, a Telesp, que dominava a telefonia, porque o Estado dominava a telefonia e não tinha condições. Na verdade, o pensamento central comunista é o Estado tomando conta de tudo. Mas não se iludam com a privatização do PSDB, porque eles privatizam, mas cobram altíssimos impostos. Muito bem. E aí foi falado sobre contenção de gastos, tanto investimento sem resultados. Então, aí nós caímos novamente naquela minha fala, que ninguém está interessado em educação nesse país. Estão interessados em doutrinação marxista. Estão interessados em modificar comportamentos e maneiras de pensar. Estão interessados em pessoa ter proficiência em português, matemática e se tornar grandes literatos, cientistas. Nada disso. É simplesmente uma doutrinação marxista e uma mudança de comportamento como eles querem. E aí foi dito que estava tendo muita repetência que eu vou retomar esse assunto mais para frente. Eu disse que tinha direitos e deveres diferentes, escolas, clientela, diferentes escola, cada escola é uma escola ímpar e tinha que ser feita uma avaliação diagnóstica e que administração é igual a pedagogia. Administração é igual ao pedagógico. E que professor é igual a educador, né? E já falamos sobre isso, mas vamos falar sobre a avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica, vocês devem estar lembrados, há 20 anos atrás, teve um educador, ele chamava Saviano, e ele falava sobre avaliação diagnóstica. E pesquisando sobre a internet, qual não foi a minha surpresa, que ele era, adivinha, marxista, sempre foi marxista, assim como Paulo Freire também, condecorado por Fidel Castro até. E novamente, falando sobre a bendita avaliação, vamos citar novamente Maquiavel Pedagogo, dizendo que a avaliação não tem interesse de avaliar a pessoa avaliada, ela tem interesse em mudar o comportamento da pessoa avaliada. E aí, no dia seguinte a supervisora veio, ficou perguntando que hoje não tinha os nomes nas carteiras, que de fato naquele dia não tinha nome nas carteiras. E aí falou sobre avaliação de aprendizagem que vai ter, né? Produção textual, continuar uma história, incentivar alunos a não faltarem, conscientizar o aluno ao desmembramento dessa avaliação, avaliação diagnóstica igual avaliação externa, serve para a escola saber como trabalhar, noção de como anda a sala, serve apenas para a escola em questão.
sugeriu dar sugeri, né? Eu sugeri dar um bombom a um aluno com a nota maior para motivá-los. Foi bem aceita a ideia, com ressalvas. Novamente se colocou o problema central de aluno que não aprende e repete de ano e passa pelo conselho ou progressão continuada. Muitos com falta de motivação. Exemplo de um aluno, aí teve um exemplo de um aluno problemático que não acredita em Deus, né? Como se isso fosse relevante para uma sala de aula, se é nosso interesse saber se o aluno acredita ou não acredita em Deus, o que nós temos que discutir ali, ou se nós temos que fazer eles estudarem, né? E não pegarem últimos colocados torneios no torneio internacional de educação, como o brasileiro pega todos os anos em últimos lugares. Muitos com falta de motivação desde pequenos. E aí eu comecei a pensar comigo, nós temos uma péssima estatística, que temos em torno de mais de 50% de analfabetos funcionais. E na minha opinião, isso tudo devido ao bendito socioconstrutivismo, e esse socioconstrutivismo destruiu a vida da nação e toda a possibilidade de que o Brasil se tornasse uma grande potência. Então ele já vem analfabeto para o colegial, fica difícil conseguir algum progresso. Na verdade, acredito que por não ter a silabação, né, eu sou professor primário, ele não progrida no conhecimento. E aí nós formamos uma multidão de até gênios, né, pessoas de extraordinária capacidade, uma população inteira quase de analfabetos funcionais. E aí falou-se uma quantidade imensa de alunos em recuperação em matemática e português. Surpresa, né? Resgate da autoestima, que precisava falar na cabeça deles. Não estão habituados a ler, pois os pais reclamam de mochilas pesadas. Falou sobre projeto de leitura, reflexão sobre texto. E terminando todo essa reflexão sobre a nossa educação, eu presenciei, né, uma aula de artes, onde estava tendo aula num vídeo, alguns vídeos sobre arte, passado pela USP, né, mandado pela USP, passar para os alunos, né. E era uma aula muito chata, que falava que a arte era uma coisa que tinha que escandalizar. Bom, na minha época e na tua, você aprendeu que a arte era uma coisa que representava o belo, o bonito, né? Pois é. Eu estava lá quase dormindo com aquela aula chata, quando de repente aparece uma boca soltando um material parecido com fezes. Daqui a pouco é dado um close nessa boca, e aí você não sabia se era uma boca ou se eram anos defecando. Os alunos todos se horrorizaram, inclusive eu. Achei coisa de um tremendo mau gosto. E aí então eu cheguei à conclusão que tinha alguma coisa errada, né? E aí então, a gente novamente se remetendo ao Maquiavel pedagogo, ele fala que
as coisas são jogadas em fragmentos e as pessoas que veem um pequeno fragmento, ela não tem noção do todo, né? Acredito que esse tipo de lavagem cerebral deve ter ocorrido em algumas outras aulas que tem um fim por trás dessas coisas que acontecem nessas aulas da USP, tá? E acredito que a doutrinação marxista já se encontra numa fase bem avançada, porque antes de que ocorra o bolivarianismo no Brasil, é necessário que a educação seja dominada e o pensamento seja modificado. E é dessa maneira que isso está sendo feito. E eu peço para os meus amigos professores a lerem Maquiavel Pedagogo e comecem a observar e questionar o que está acontecendo na educação, porque esse vai ser o futuro do país. Muito obrigado, até a próxima.